você vai ter uma oportunidade rara, tentar entender por que é que o Brasil se tornou um país tão radicalizado, com grande parte da população defendendo pontos de vista contrários a seus próprios interesses. Tem gente que coloca em risco até a própria vida, defendendo uma visão de mundo equivocada. Será uma aula magna, com o nome de A Vingança dos Humilhados. Nesta aula, os professores Gessé Souza e Renato Janine Ribeiro, que foi ministro da Educação neste país, vão falar sobre esse assunto. Vamos discutir para tentar entender como é que as elites trabalham para dominar o pensamento, para capturar pessoas que vão acabar trabalhando pela desigualdade, pela sua própria destruição. Vai ser uma aula gratuita, online, e você pode participar. A sua última chance de entrar na primeira turma do pós-ICL, no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, às 20 horas. Muito bem, pessoal, está começando o Desperta de hoje, 10 de fevereiro de 2025, 7h01 da manhã. Muito bom dia para todo mundo que está por aí. Tá chegando, aliás, falta 3 dias, né, Alex, para a nossa aula da pós, é isso? Isso, muito 3 bem. dias, quinta-feira, 8 horas da noite. Muito bem, quinta-feira, 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula exclusiva, gratuita aqui no ICL. Vocês sabem, as nossas super aulas que a gente faz aqui com muita frequência. Aliás, a última que a gente fez deu uma audiência espetacular e essa não vai ser diferente com o Renato Janine Ribeiro e o Gessé, né? 2 sumidades, 2 pessoas incríveis sobre... Tem uma base em cima do livro do Gessé, O Pobre de Direita. Aliás, se você não leu, leia, porque o que eu mais tenho visto na internet é gente comentar sem ler. É feio, né? Ainda mais para quem se diz intelectual, né? Vamos ler o livrinho, não ver só a capa, né? Senão vocês se igualam aí, é uma galerinha que não é muito legal, né? E aí na quinta-feira, agora às 8 horas da noite, a gente vai fazer essa aula exclusiva, gratuita aqui no ICL para você se inscrever. Você já sabe, despertacl.com.br, a nossa grande aula, A Vingança dos Humilhados. Lembra do cara que explodiu a própria cabeça lá na frente do STF? Então, tem muito a ver com isso também, né? Aliás, o Gessé fala sobre isso no livro, né? Uma coisa muito curiosa, que o livro foi publicado antes daquele fato que aconteceu em Brasília, sobre a síndrome do Coringa, aliás. Então, na quinta-feira a gente vai tensionar todos esses argumentos. Você vai lá para o link de inscrição do despertacl.com.br. O QR Code também está na tela, né? Sim, está na tela, está aqui, ó. Viu como eu já aprendi, Alex, a fazer? Parece que é do lado errado, mas é do lado certo. Muito bem. Galera, muito obrigado para quem já está por aí. Estamos ao vivo em todas as redes sociais e também lá nos nossos canais, principalmente nos nossos canais do YouTube. Se você quiser acompanhar este programa, você pode deixar o seu like, ativar o sininho, assinar os canais no YouTube. Você pode também comentar o nosso programa, já deixa o seu comentário aí, dizendo de onde você está assistindo ao Desperta de hoje, nessa segunda-feira, cedinho pela manhã, ou se você nos acompanha em outros países também, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. No final de semana eu encontrei um pessoal no hotel, o pessoal que morava em Portugal, né, e sempre fica agradecido porque eu dou muito bom meio-dia, porque as pessoas de fato muitas vezes estão almoçando quando acompanham o programa por lá. Então, muito obrigado se você está em um fuso horário diferente, mora fora do Brasil, muitas vezes não é brasileiro, não é brasileira também, mas já morou no Brasil, estuda português, se interessa pelo Brasil. Temos vários tipos de pessoinhas acompanhando este programa no Brasil e no mundo. Por gentileza, se você puder, compartilhe este programa com as pessoas que você gosta, que você conhece, e também com as pessoas que você odeia e quer irritar pela manhã. Por que não, né? Começar a segunda-feira já assim, com muitas emoções, né? E se você quiser assistir esse programa na televisão também, estamos ao vivo na TV Quirimurê, lá em Salvador, na Bahia, na Pop TV em Porto Alegre, também na TVT em São Paulo, e em 3 emissoras de rádio, na Rádio Leópolis, na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Cantareira. Se você está em São Paulo, você pode procurar o nosso programa aí no seu rádio do seu carro e nos ouvir no trânsito, como se fosse o bom e velho radinho, tá bom? Muito bem. Vamos lá então para o programa de hoje? Vamos lá. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Olha, o filme Ainda Estou Aqui conquistou o troféu Goya, a principal premiação do cinema espanhol, e é a primeira vez na história que um filme brasileiro leva o que é considerado o Oscar do cinema espanhol. Nunca tinha acontecido antes. O filme segue a sua carreira internacional brilhante. O longa brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, conquistou a estatueta de melhor filme ibero-americano
nos prêmios Goya, a maior premiação do cinema espanhol. Essa é a primeira vez que uma produção brasileira disputa e vence na categoria. O anúncio foi realizado neste sábado. O filme venceu a disputa com as produções Agarre-me Forte, do Uruguai, O Jockey, da Argentina, No Lugar da Outra, do Chile e Memórias de um Corpo que Arde, produção da Costa Rica e também da Espanha. Quem recebeu a estatueta, em nome do Walter Salles, foi o cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler, grande figura. O artista que trabalhou com o cineasta brasileiro em Diário de Motocicleta, de 2004, né? Aliás, a trilha sonora era dele, né? A parceria rendeu um Oscar de melhor canção original para o Drexler, ele tornou ele mundialmente famoso. Aliás, o Drexler adora o Brasil, tá sempre por aí, né? Já gravou com vários artistas brasileiros. Encontrei ele esse ano em Oslo, na Noruega. Ele foi fazer um show lá, depois nos encontramos num bar. É figura simpaticíssima. Ainda estou aqui, fez mais de 4 milhões de espectadores no Brasil, né? E a gente sabe que está concorrendo ao Oscar. A gente está esperando aí, porque está papando vários prêmios aí na sua carreira internacional. O Oscar vai acontecer no meio do carnaval, aliás, para quem fica em casa, né? Vai poder assistir ao Oscar no meio do carnaval. Se eu não me engano, é dia 2 de março. Então a gente vai estar de olho aqui também. Expectativas foram criadas, principalmente porque o filme que concorre com Ainda Estou Aqui passou por várias polêmicas nas últimas semanas aí, né? A famosa recuperação de tweets antigos da principal atriz do filme gerou muita polêmica e tinha muita coisa bem feia lá. E tinha muita coisa fora de contexto também, né? Porque foram mexer com o Brasil, aí o Brasil dá o seu jeito, né? Então tinha coisas muito horríveis ali, de fato, tuitadas pela atriz. Ela deu uma entrevista depois para a CNN, se eu não me engano, né, muito pesarosa, chorou, se lamentou e tal, mas reclamou muito que tinha muita coisa fora de contexto. Eu li alguns tweets e tinha de fato alguns que eram bastante irônicos e tweets respondendo outras pessoas, o que já aconteceu com muitas pessoas, aliás, e isso é feio, não se faz, tá? Isso é feio, não se faz. Agora, feito está, né? E pode-se imaginar que isso pode ajudar a tirar o Oscar. Como é o nome do outro filme lá? Eu não vi ainda, Alex. Eu vou pesquisar. Poxa, agora que esqueci. É espanhol também, não é? O filme que concorre com Ainda Estou Aqui. Ou francês, não lembro. Vou ver aqui. Beleza. E aí a atriz foi até colocada de lado, se não me engano, a produção da Netflix, foi meio colocada de lado até na campanha, né? Porque se vocês não sabem, tem uma campanha toda que é feita para o Oscar e tal, né? As pessoas têm que viajar, conversar, tipo entrar na Academia Brasileira de Letras, né? Vai em jantares, fala com pessoas, né? Porque afinal de contas quem vota ali são pessoinhas, né? Como é o nome do filme do outro? Emília Pérez. Emília Pérez, esse filme, eu não vi ainda. Eu não vi, mas minhas filhas viram e dizem que é muito bom. Alex não vai pegar essa referência, né, Alex? Não. É francês o filme, tá? É francês o filme. Referência do programa do Silvio Santos, né? Domingo à noite. Sim. Faz tempo. E lembrando que o ICL vai transmitir ao vivo, com comentários no dia 2 de março, o Oscar aqui nos canais do Eduardo Moreira e Instituto Conhecimento Liberta. Pô, muito bem. Eu ia falar isso, mas eu não sabia se estava confirmado. Está confirmado, então faremos, isso. Né? Então faremos transmissão do Oscar, né? Faremos transmissão ao vivo do Oscar no dia 2 de março, com comentários e com transmissão do evento para a gente esperar a nossa estatueta, né? Sim. Muito bem, tá bom. Sinais de abstinência preocupam famílias com restrição de celulares nas escolas do Rio de Janeiro. Começou, né? Voltou às aulas em alguns lugares, né? E trouxe uma novidade que é a proibição do uso de celulares nas escolas, ou restrição, na verdade, não é uma proibição total, tem alguns casos que a pessoa pode usar, mas são poucos. Isso nas escolas privadas e públicas do Brasil todo. No Rio de Janeiro, a nova regra dividiu opiniões. Enquanto alguns pais reconhecem a importância da medida, outros temem que seus filhos apresentem sinais de abstinência por não estarem acostumados a ficar tão longe dos aparelhos. Bom, aí você tem que tratar a abstinência, né, papai? Né, Alex? Meu filho está viciado em droga. Não vamos tirar porque eu temo que ele tenha sinais de abstinência. É exatamente a mesma coisa, né? Aliás, todos os estudos que falam sobre vício em tela mostram que os mecanismos que operam no cérebro são idênticos ao vício de qualquer coisa que você reconheça como droga, né? Então, pode acontecer
de fato, das crianças terem essa abstinência agora, nos primeiros dias, e eventualmente terá que ser tratado. Não tem jeito não, gente. Vai ter que levar aí para psicólogo, vai ter que organizar a parada, né? É uma questão de saúde pública. Aliás, é um dos motivos pelos quais a proibição foi estabelecida, né? A medida foi estabelecida pela Lei Federal 15.100, que proíbe o uso de dispositivos eletrônicos dentro da sala de aula e também durante os recreios e intervalos. A exceção é para o uso pedagógico, claro, né, quando tiver lá, o professor estiver ensinando alguma coisa que precisar usar o celular, né, autorizado pelos professores. O objetivo da lei é reduzir os impactos negativos das telas na saúde mental e no desenvolvimento social das crianças e adolescentes. Os pais ouvidos pela reportagem, no entanto, já demonstram preocupação quanto à reação dos filhos durante a mudança. Andressa Martins, dona de casa e moradora de São Gonçalo, tem receio que a filha Gabriela, de 13 anos, comece a ter crises de ansiedade por ficar tanto tempo sem o celular. Que doideira, né, cara? Ela é muito ligada no celular, disse a mãe, não consegue desgrudar do aparelho. Usa o tempo todo para jogar, assistir vídeos e principalmente para conversar com os amigos. Gabriela é uma adolescente bastante agitada e por ser tão conectada também já é muito ansiosa. Ela não é muito agitada, ela é ansiosa. Se ela fosse agitada, ela não ia estar o dia inteiro no celular, mamãe. As pessoas confundem. Cara, eu tenho filho de 6 anos, eu sei exatamente o que está acontecendo. Assim. É outra geração, cara. É muito difícil. A gente tem que ficar o tempo todo impondo regra, isso, aquilo. E principalmente o YouTube, cara, você vai lá, bloqueia os canais quando vê, você bloqueia canal que você não quer que assista, mas aí os shorts não dá para bloquear do canal. Então você bloqueou o canal do Banana X, quando vê tá o Banana X no shorts, né? Você não consegue eliminar a ferramenta de shorts, porque seria legal se você pudesse para criança não ter shorts, porque fica ali vendo a mesma coisa de 5 segundos, 85 vezes, de modo muito irritante. Tem um negócio chamado YouTube Kids, para quem não sabe. Só que se o seu filho ou sua filha já tem uma certa idade, eles já se ligam que é o YouTube Kids e não querem saber. Porque não tem coisa legal no YouTube Kids, né? Na cabeça deles. Então não é fácil, mas assim, eu vejo que tem uma confusão dos pais também, né? Minha filha é muito agitada. Ela não é agitada. Se fosse agitada, ela tava, sei lá, eu jogando bola, batendo bola na parede, correndo, pulando em cima de alguma coisa, né? Ela realmente está com algum vício de tecnologia, a princípio, é o que parece, né? Então os pais vão ter que agora ir atrás disso e se importar com isso, né? Não tem jeito. O celular acaba sendo uma forma de ela se acalmar e manter o controle sobre a sua rotina. As pessoas não estão calmas no celular, isso é outra enganação dos pais, né? Você está simplesmente parado olhando para uma tela. Não significa que você está calmo. Você pode estar profundamente irritado, ou usando o celular, sofrendo com um batimento cardíaco lá em cima, né? Por uma série de situações. A gente usa o celular, a gente sabe como funciona essas questões de internet. Com a molecada não é diferente. Então, possivelmente a filha dessa senhora não está calma no celular. Ela não é agitada e o celular não a acalma. Pelo contrário, muito possivelmente esse quadro é causado pelo uso excessivo de celular. É um problemaço mesmo, assim. Bom, ela teme que a filha fique extremamente irritada e se isole mais. Vai ficar extremamente irritada, sim, quando a gente tirou o celular mais da mão, celular não, o iPad da mão do nosso filho lá, rolou a irritação, só que ficava mais irritado usando a parada. Então a gente encarou aí e passa rápido, viu? Não demora muito. Pois Gabriela tende a ficar nervosa quando não tem o celular à disposição, disse a mãe. Claro, porque está com abstinência. Vejam como a gente está vendo a coisa de um jeito errado, né? Essa mãe aqui em especial. A noção de que a filha é agitada e o celular acalma a filha. Não, é o contrário. Muito possivelmente o celular está deixando ela agitada, entre aspas, né? Ansiosa principalmente. E aí quando fica sem o celular, fica irritada, porque está com abstinência. Então não é, mamãe, o celular que está resolvendo a vida da sua filha. Pelo contrário, muito possivelmente ele é o gerador dos problemas. Bom, de acordo com a norma, o uso do celular não é proibido em situações de emergência, claro, questões de saúde ou acessibilidade. Alunos que precisam se comunicar com seus pais para organizar a rotina familiar devem fazê-lo com orientação e conhecimento da escola. Os especialistas dizem, o psicólogo, foram ouvidos pela reportagem, né? O psicólogo Lucas Chagas, que é especialista em teens, em adolescentes,
esclarece que o tema abstinência pode não ser o mais adequado. A abstinência implica uma restrição total, como no caso da dependência química, onde há um corte completo da substância. No caso da proibição dos celulares em escolas, não podemos afirmar que as crianças estão igualmente sem acesso ao aparelho em casa, o que torna difícil a abstinência, né? A abstinência temporária, talvez, ali no momento da escola, né? No entanto, ele alerta que a retirada do celular na escola pode sim gerar reações emocionais e comportamentais nos alunos, sem dúvida, né? A psicologia fala em extinção comportamental, diz ele, que se refere a um processo que ocorre mesmo de forma periódica quando tem essa limitação de acesso apenas na escola. Inicialmente pode haver reações emocionais, como raiva ou tristeza, enquanto a criança ou adolescente se adapta à nova rotina. Também pode ocorrer uma tentativa de compensação, onde, ao não poder usar mais o celular, eles buscam outros eletrônicos. Segundo esse psicólogo que foi ouvido pela reportagem, as crianças que enfrentam dificuldades familiares ou sociais tendem a sentir a falta do celular de maneira mais intensa, já que o veem como o único meio de interação e conforto. Isso pode gerar sentimentos de solidão e angústia, né? Então vai ser um processo aí, mas, como foi feito em muitos países, aparentemente necessário, né? Eu vi relato nesse final de semana de vários professores e professoras aí no Instagram, que já em alguns lugares já começou, né? Pelo menos aquelas colônias de férias ou aula em algum período assim, que os alunos estão brincando mais e conversando mais, né? Interagindo mais, em momentos que antes estava aquelas rodinhas e toda a galera com a cara enfiada no celular, né? Então, vamos observar como é que a coisa vai andar daqui para frente. Ainda no clnoticias.com.br, Instituto quer símbolo de religiões afro-brasileiras no STF após a aprovação de crucifixos. Achei muito boa essa provocação aqui. Não vai acontecer, é claro, né? Mas sempre é boa a provocação. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, recebeu nessa semana um pedido para que um objeto sagrado iorubá, o símbolo da justiça, seja fixado no plenário da corte. A demanda partiu do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, como um desdobramento de uma decisão do STF de novembro do ano passado. Na ocasião, por unanimidade, o tribunal entendeu que a presença de imagens católicas no STF não fere a laicidade do Estado e a liberdade religiosa no país. Diante da manifestação da Corte, ao reconhecer símbolos cristãos como um tipo de manifestação histórica e cultural, o Instituto pede, que é chamado IDAFRO, pede representatividade das religiões afro-brasileiras no judiciário. A proposta é que o tribunal tenha um Oxê, um machado de Xangô, ferramenta da divindade africana associada à justiça. Na cultura iorubá, com forte predominância no Brasil, Oxê significa machado de dois gumes. Disse nas tradições de matriz africana que o machado de Xangô corta dos dois lados, representando dualidade dos fatos e a justiça imparcial da divindade. Então, tá aqui, né? Essa aqui é a imagem clássica do STF, né? Com o crucifixo pendurado lá. Olha, nem na Itália tem isso, tá? Na Itália tem uma frase escrita nos tribunais: a lei é igual para todos, né? Tá escrito atrás. Sabemos que não, mas pelo menos tem uma intenção ali, né? Aqui o STF conseguiu decidir que você ter o símbolo de uma religião não fere a laicidade do Estado. Eu acho que tinha que ter tudo aqui, tinha que ter o machado de Xangô aqui do lado, tinha que ter o negócio da religião satanista aqui do outro, né? Afinal de contas é uma religião, cada pessoa tem a sua religião, liberdade religiosa, não interessa o que você acha ou deixa de achar, a sua opinião é irrelevante diante da crença das outras pessoas, não é? Então teríamos que ter tudo aqui, não acha, Alex? Não podia colocar assim? Sim, né? Diversidade ali nas imagens ficaria show. Ficaria legal, né? Uma foto assim, né? Do um bafomê, né? Que tal um bafomê, né? Aquela imagem que é aquele o chifrudão, aquele, né? O chifrudo, aquele a gente podia colocar ali, por que não? Ai, Demore, por que você fala essas coisas? Eu tenho medo de ouvir essas coisas. Podia ter foto de que mais, Alex? Da cientologia, né? Sim. De gnomo. Colocar coisa grega também. Coisa grega. Podia ter o ET verde, aquele de cimento que tá na moda. Sim. Aqueles anão de jardim. Anão de jardim. Eu acho. Ia ficar revigorada a parede ali. Eu acho, cara, ia ficar legal, fazer um facelift, né? Aqui, ó. Não ia ficar? Imagina o ET aquele em pé.
O ET verdinho aquele, fica legal, né? Ai. Muito bom, vamos ver o que vai responder aqui o STF, né? O STF, o TJ do Rio de Janeiro já recebeu o Machado de Xangô em dezembro. Não pendurou na parede, imagina, mas tá ali, ó. Tá ali o Machado de Xangô. É bonito, né, cara? Ali, ó. Muito boa provocação. Comandante do Exército visita Braga Neto em cela no Rio de Janeiro. O comandante do Exército, o general Tomás Paiva, visitou na sexta-feira o Walter Braga Neto em sua cela na zona oeste do Rio de Janeiro. O UOL apurou que a visita durou cerca de 15 minutos e visava verificar a saúde do general da reserva, se a família dele está amparada e se ele tem acesso à defesa. O comandante aproveitou uma passagem pela capital fluminense para fazer a visita e encontros com militares atualmente presos fazem parte da rotina do chefe da força. O UOL apurou que Braga Neto é o único militar detido atualmente na Vila Militar no Rio de Janeiro e que não apresentou nenhuma reclamação ao Tomás Paiva. Em todo o país, há atualmente 15 oficiais e 82 praças presos, seja cumprindo uma condenação, seja de modo preventivo. Braga Neto está há mais de 50 dias preso, segundo fontes ligadas ao caso. Ele vem demonstrando tranquilidade e suportando a situação, mesmo sem concordar com a prisão. Vamos lembrar que está suportando a situação. O Braga Neto não está numa cadeia, tá, gente? Não está. Vamos lembrar assim, né? Do jeito colocado aqui na matéria, já parece assim que tá, né? Tá em Bangu, tá? Não tá em Bangu, não tá em Bangu. Tá numa caminha fofinha, quentinha, tudo certo, muito possivelmente com televisão, frigobar, aquela coisa toda, né? Lembra o Mauro Cid quando foi preso? Não tem as fotos do Mauro Cid correndo, Alex? Será que a gente consegue aí? Mauro Cid fazendo um Cooperzinho, assim. Vou pesquisar aqui. Sem camisa, né? Tocando carruagens de fogo atrás. Braga Neto acho que não faz mais, porque o Braga Neto já está com uma pancinha que já vimos, né? Então, mas não está suportando, né? Não está suportando. Braga Neto e Tomás Paiva chegaram a trabalhar como ajudantes de ordem no governo Fernando Henrique Cardoso. O general da reserva foi ministro da Defesa e chefiou a Casa Civil durante o governo de Jair Bolsonaro. A prisão de Braga Neto, detentor da mais alta patente que o militar pode alcançar, e a de general de 4 estrelas, é inédita no Brasil. O militar acumulou experiência com situações de tensão em sua carreira, o que, segundo apurou o UOL, tem contribuído para não demonstrar abatimento. Gente, UOL, calma, parece assim que o cara, né, o Alex, parece que está numa masmorra, né? Tudo bem que a gente está voltando, né? A gente está voltando para a era feudal, né, com os tecnofeudalistas, mas não me parece que seja o caso do general, né, general? 50 dias dormindo no quartel, né? Não tem aquela música do Marcha Soldado? Tem, né, Alex? Marcha Soldado, essa cabeça aí. de papel. Quem não marchar direito vai preso aonde, Alex? No quartel. No quartel, Alex, não é em Bangu, né? Então, calma, né, UOL? O UOL tá com mais pena do Braga Neto do que o comandante do Exército. Temos a foto do Mauro Cid fazendo Cooper? Se não tem também. Eu tô quase conseguindo aqui. Tá quase conseguindo? Ah, Sim. então tá. Então a hora que eu rolar, coloca pra gente aí. Bolsonaro vai ao jogo do Palmeiras e ouve novamente o coro de vai ser preso. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve no estádio Mané Garrincha, em Brasília, para acompanhar a partida entre Água Santa e Palmeiras pelo Paulistão. Antes de começar o jogo, a torcida se dividiu entre vaias e gritos de apoio ao político. Parte da torcida saudou o ex-presidente com gritos de mito. Ai, cara, a idade mental dessas pessoas, ela não é alta, né? Mas nos vídeos que circulam nas redes sociais, predominam as vaias e o refrão de vai ser preso. Uma semana antes, Bolsonaro tinha ido ao mesmo estádio para ver o jogo entre Vasco e Fluminense. Também foi vaiado e ouviu o mesmo coro, vai ser preso. Se você quiser ver o vídeo, está lá no iclnotícias.com.br, tanto o deste final de semana como do final de semana passado. O Bolsonaro está indo para a rua testar a sua popularidade, né? Ele vinha fazendo vários eventos públicos, né, principalmente no ano passado, no ano eleitoral, só que todos eventos públicos muito controlados, com um público já francamente de direita, em locais que ele sabia que não teria nenhum risco de ser vaiado. Acontece que, baseado em pesquisas de opinião, algumas que a gente viu publicadas aí, mas muitas outras que são rodadas pelos próprios partidos. O partido do Bolsonaro, o PL, gasta milhões de reais por ano com pesquisas de opinião pública. É o partido que de longe mais gasta no Brasil, de longe. Aliás, o PT, eu venho avisando aqui, né? Venho avisando não, venho falando, que quem sou eu para avisar? Tem aqueles
críticos clássicos, né? Quem é você para ensinar o Lula? Eu falo, não sou ninguém, gente. Não, pelo amor de quem sou eu para ensinar o Lula? Né? Sabe? Eles sabem tudo, mas eu não estou ensinando ninguém. Eu estou falando que o PL, alinhado com os tempos em que vivemos, assim como faz o Trump nos Estados Unidos, a Meloni na Itália, etc. e tal, só caminham depois de fazer pesquisa. Não fazem uma frase, mesmo aquelas frases que você acha que é improvisada, não é, tá? Sem pesquisa. O PL gasta milhões de reais por ano com pesquisa, trabalha especificamente com um instituto apenas. Já expliquei isso aqui, aliás, né? Inclusive chega a levar um instituto naquelas manifestações que o Bolsonaro fazia, não faz mais porque hoje em dia a maré não está mais tanto para peixe. Em Copacabana, na Paulista e tal, o instituto fica fazendo pesquisa real time. Subiu uma figura no caminhão, a hora que desceu, o instituto já tem uma noção do que as pessoas acharam. Quem falou melhor, quem falou pior, quem o povo gostou mais, quem o povo gostou menos, quais foram as pautas mais aplaudidas, quais foram as pautas que não deram tanto ibope, e aí vai se organizando. O Bolsonaro agora, com base nisso, começou a botar a cara na rua para tentar fazer imagens em lugares não tão controlados, como o estádio de futebol, né? Foi vaiado? Sim, foi vaiado. Foi uma vaia de peso que a gente imaginaria que um ex-presidente inelegível, que participou de uma tentativa de golpe de Estado, que está às portas de uma denúncia no Supremo Tribunal Federal, que tem o caso das joias, etc, etc. Foi essa vaia? Não foi. Não foi. Eu sei que muitos de vocês não gostam que eu fale essas coisas, mas eu não estou aqui falando das coisas que eu gosto, gente, né? E eu acho que a gente não pode pensar nos programas desse jeito. Vamos falar só as coisas que a gente gostaria que acontecessem. E tem outra coisa também, né, que falando em mito, né, tem outro mito que é, Demore, não fica dando ideia para cima de eles. Gente, eu não estou dando ideia para eles já estão 5 passos à frente das coisas que eu estou falando aqui, tá? Então, não foi a vaia esperada, de fato, né? Então, a gente comemora um pouquinho, que tem os vídeos que são legais, vai lá, assiste o vídeo, é bom ver o vídeo, mas não é o que a gente gostaria, eventualmente, de ver, o que muita gente gostaria de ver em pleno 2025, no ano que possivelmente a gente vai ter o julgamento da tentativa de golpe de Estado no STF. Demore. Oi. Será que quando ele for preso pelo histórico de atleta, ele vai dar essa Olha lá, corridinha? Não, o Bolsonaro, se der essa corridinha aí, cai pra frente, né? Porque tá desequilibrado, né? Olha aí, o Cid, aí tá o Cid preso, olha, o Cid tá igual o Braga Neto, viu, gente? Tá aí, ó, suportando, viu? Segundo a matéria do UOL, o Braga Neto, viu, Alex, por ter participado de várias situações de conflito, ele está suportando a prisão. Tá aí a prisão que o Braga Neto tá, né? Eu não sei se é exatamente no mesmo lugar que eles foram presos, mas whatever, não muda nada. Tá aí, ó. Isso aí era o Cid quando tava preso, gente. Não é o Cid solto, tá? Isso aí é o Cid quando tava preso. Tá aí, ó. Né? Roupinha lavada. Parece que tá no parque correndo de manhã às 7 horas. Tá no Ibirapuera correndo, né? Sei. Olha aí, que legal. Né? Suportando aí, né? Vida difícil. Muito bem. Brasileiros ficam 12 horas sem comer em segundo voo de deportados dos Estados Unidos. O segundo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos após o início do segundo governo Trump pousou em Fortaleza na sexta-feira. Os repatriados foram recebidos pelo governo estadual e pelo governo federal lá no Ceará e também em Minas Gerais. Segundo Michele Benevides Meira, secretária de Diversidade do Ceará, cujo governo estadual também auxiliou no contato com as famílias, os brasileiros foram deportados, transportados, algemados e não tiveram acesso à alimentação. Teve pessoas que ficaram 12 horas sem comer, mas foram todos acolhidos quando chegaram, né? A secretária de Direitos Humanos do Ceará diz que os passageiros viajaram algemados nas mãos e nos pés e que o objeto só foi retirado no momento do pouso do Brasil. Então, o que temos? Eventualmente mudou a questão de quando eles chegam no solo brasileiro, se eles forem trocar de avião, eles não permanecem algemados, que foi a grande reclamação do governo, principalmente o governo federal, no primeiro voo. O que não temos? Seguem viajando algemados nas mãos e nos pés. Segue sendo este o protocolo. Isso vai mudar? Só vai mudar se o Brasil mandar avião para buscar, que foi o que fez a Colômbia, que foi o que fez Gustavo Petro. Mandou avião para buscar. Se não mandar avião para buscar,
não vai mudar. Eu duvido que um avião militar transporte 100 pessoas que estão sendo deportadas, ou seja, que estão fazendo algo contra a sua vontade e corra o risco, pelos protocolos que são estabelecidos nesse tipo de transporte, de não transportar as pessoas algemadas. São presos perigosos, a sua imensa maioria não. Tem famílias que estão sendo deportadas. Mas é um risco, né? A gente já falou sobre isso aqui. É um risco. É um avião militar, você tem um número de agentes limitados ali e você não pode correr esse risco de alguém, no momento de desatino, pegar a arma de um agente, sei lá o quê, tentar abrir a porta do avião, sabe-se lá, gente. Tomar o controle da aeronave, pode acontecer. Então, não é fora de protocolos desse tipo você transportar as pessoas algemadas. Não é. Se realmente nós estamos preocupados com essas pessoas, o Brasil tem que mandar voos para buscá-los. Não tem jeito. Não esperem que o governo dos Estados Unidos faça nada diferente disso, porque não o fará. A reclamação justa do primeiro voo foi que os brasileiros desembarcaram no Brasil algemados e trocaram de aeronave algemados em solo brasileiro. E isso não é possível, isso não é aceitável. Agora, no voo de lá para cá, basicamente eles farão o que bem entenderem, né? Se há de fato uma preocupação com o voo, é preciso buscá-los. Ou senão vai seguir sendo dessa maneira. É possível buscar? É possível. Corre o risco do governo mandar um voo, 2, 3, 4 e depois ter que parar. Por quê? Porque brasileiros deportados dos Estados Unidos vai ter a vida toda, gente. Não vai acabar esse ano. Nem no primeiro semestre, nem no segundo, nem no ano que vem, né? Então, não imagino que o governo brasileiro vai fazer um programa permanente de enviar voos para os Estados Unidos a vida inteira para pegar pessoas deportadas. Então, aparentemente, optou-se por não mandar nenhum voo. Parece que essa é a decisão. PT, PSOL e MST pedem fim do PL da anistia após Hugo Mota negar tentativa do 8 de janeiro. Vocês viram, né? Hugo Mota, como aliás avisamos neste programa, avisamos, sob protestos da audiência, que Hugo Mota seria pior que Arthur Lira. Não, não pode ser pior que Arthur Lira, não pode ser pior. Gente, não se engane pela imagem, tá? A imagem é uma coisa, a vida prática é outra. Tudo bem que o Lira tem aquela imagem de gangster de filme, né? De máfia, né? Como personagem, viu, doutor Lira? Personagem. Não que o senhor seja muito longe disso, muito antes pelo contrário. Praticamente será beatificado depois que for para o plano superior, sem dúvida. Que para o plano superior irá, aliás, irá. Mas Hugo Mota vai fazer o serviço, gente, que a gente não viu o Lira fazer. Tenho falado sobre isso, né? E aí, na semana passada, no final da semana, deu uma entrevista falando que o 8 de janeiro não foi golpe. Falou. Com todas as letras. Não foi nenhuma coisa assim, mais ou menos, cifrada, não. Falou que o que aconteceu no 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe, ponto. Isso nos leva a uma possibilidade muito grande de que eventualmente seja votado o PL da anistia, né? Alguns partidos como o PSOL e também o MST e também o PT pedem que ele engavete o PL da anistia esse. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O que pode acontecer é que ele fique usando isso para ficar chantageando a extrema-direita, né? Então, vem comigo aqui que na volta a gente compra. Mas eu tô achando que esse negócio vai ser votado. Como, aliás, eu venho falando há um bom tempo, né? Bom tempo. O interesse do Hugo Mota, inicialmente, é mexer na ficha limpa e livrar o Eduardo Cunha, que é o seu padrinho político, e pelo qual ele responde na Câmara também, né? Eventualmente livrar outros condenados aí que estão com a ficha suja hoje, que a gente ainda não está conseguindo enxergar, mas logo a gente vai enxergar quem são exatamente as pessoas, que esse projeto é um projeto direcionado, tá, gente? Para isso. E aí, como a gente conhece no Brasil, temos os jabutis, que podem entrar nessa lei para liberar aí outras pessoas. A preocupação é com os bagrinhos, assim chamados, presos lá do Rio de Janeiro? Claro que não. Óbvio que não.
né? Estão caminhando para outros lugares aí, nesse projeto. E já tem muita gente defendendo, viu? Já tem muita gente defendendo. Então saiba que temos um presidente da Câmara hoje, que falou com todas as letras algo que, aliás, eu não lembro que sequer o Lira tenha falado. Eu não lembro, vocês lembram de alguma frase do Lira falando assim, ó, definitivamente o que o Hugo Motta falou? Que o que aconteceu no 8 de janeiro não foi tentativa de golpe, ele usou esta frase. Falou que foi baderna, foi lamentável, foi quebra-quebra, isso não se faz, que coisa feia, né? Passa lá na salinha da direção da escola, isso não se faz, viu, colega? Não pode puxar o cabelo do colega, colar chiclete no cabelo. Foi nesse nível, assim. Agora, tentativa de golpe não foi. Eu não lembro do Lira ter falado isso. Não lembro do Lira ter falado. O Lira não foi nos dias, né, da lembrança lá da democracia e tal, não sei o quê. Tudo bem. Mas não lembro de ter falado. O Motta, na primeira semana, já soltou essa. Não foi golpe, não foi não. Motta indica simpatia a pautas contrárias ao governo após silêncio em campanha. Recém-impostado presidente da Câmara, após uma campanha marcada pelo silêncio acerca de temas controversos, Hugo Motta deu entrevista em sua primeira semana à frente do cargo e indicou simpatia a pautas criticadas pelo governo Lula. Entre elas, a anistia do 8 de janeiro, a mudança da lei da ficha limpa e a proposta da emenda da Constituição do semipresidencialismo. Ele também cobrou incisivamente a gestão petista em relação à condição da economia. Diz que o Congresso não admitirá projetos que elevem a taxação e que o governo precisa mostrar mais responsabilidade com a eficiência dos gastos. O deputado foi eleito com 444 votos, inclusive com votos do PT e do Bolsonaro, do PL. Então tá aí, né? Colocou as manguinhas de fora, o que não é novidade nenhuma, a gente falou que isso ia acontecer, falamos aqui no programa algumas vezes sobre isso, que o governo sabia o que estava comprando, não há surpresa nenhuma, o PT não está surpreso, eu não estou falando que está, porque não está de fato, o PT sabia que estava comprando, o PT só não quis enfrentar e quis tentar comprar alguma simpatia nesse ano e meio que resta do governo Lula. Agora, Hugo Motta é Cunha, Hugo Motta é Lira, Hugo Motta é centrão caindo bem para a direita, né? Centrão já é direita, né? Então, na verdade, é centrão caindo para a extrema-direita. Tá? Atenção no que vai acontecer nos próximos tempos aí. Eu acho que teremos péssimas notícias. Juiz impede Elon Musk de acessar dados confidenciais do Tesouro dos Estados Unidos. O juiz federal dos Estados Unidos emitiu no sábado uma ordem de emergência para bloquear o acesso ao controle do sistema de pagamentos do Tesouro americano pelo Departamento de Eficiência Governamental, o comitê liderado pelo empresário Elon Musk. A ordem do juiz Paul Egelmeyer proibiu todos os indicados políticos, todos os agentes especiais do governo e todos os funcionários do governo designados para uma agência fora do Tesouro de acessar os sistemas de pagamento e outros dados do Tesouro americano. A ordem é temporária, válida até ter uma audiência que foi marcada para 14 de fevereiro. Também diz que qualquer pessoa que tenha acesso a dados dos registros do Departamento de Tesouro desde que Trump assumiu o cargo em 20 de janeiro deve destruir imediatamente toda e qualquer cópia dos materiais baixados. Ou seja, vamos deixar bem claro isso aqui. Aliás, onde é que estão as pessoas que falam que o Alexandre de Moraes não foi eleito, né? Não tem esse papo? Ah, não foi eleito por ninguém, manda. O Musk também não foi eleito por ninguém. O Musk foi eleito? Alguém votou no Elon Musk? Alguém nos Estados Unidos votou no Elon Musk? Não, também não foi eleito por ninguém. O Trump não deu para ele um cargo que está tecnicamente dentro da administração pública dos Estados Unidos. O Trump criou um comitê executivo. Não é como seria no Brasil um ministério, um secretariado, não é isso. Um comitê. Até porque, de novo, o Musk não foi eleito para nada. E não assumiu nenhum secretariado lá, né, que são os ministérios nos Estados Unidos. Esse comitê de eficiência, entre aspas, a primeira coisa que o Musk fez foi ter acesso ao sistema de pagamentos do Tesouro dos Estados Unidos, que é simplesmente o maior sistema de pagamentos público do mundo. E já copiaram dados, gente. Esquece.
a proibição desse juiz aí é inócua. Tenho certeza que na primeira hora que o Musk conseguiu acesso a esse negócio, ele colocou gente para copiar dado e copiar sistema do Tesouro dos Estados Unidos. Tanto é que o juiz manda as pessoas destruírem as cópias dos materiais baixados. Se o juiz mandou, é porque o juiz sabe que os materiais foram acessados e baixados. Então nós temos esse cara que agora tem a receita do bolo de muita coisa que é feita ali dentro. E, obviamente, como essa galera trabalha basicamente com mineração e cruzamento de dados, eles vão fazer o cruzamento desses dados agora para entender como podem aplicar isso nos seus negócios privados. Isso é o governo do Trump agora. Basicamente isso. Já foi, já era, já teve o acesso, né? Não precisa mais. Já fez o que precisava fazer. Olha, a notícia que importa ao Brasil de hoje, a gente até colocou aí na nossa manchete principal, né? O Trump anunciou tarifa de 25% sobre importações de aço. O presidente dos Estados Unidos anunciou neste domingo que vai cobrar a partir de hoje, segunda-feira, tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio. Ele divulgou a medida no avião presidencial durante a viagem ao Super Bowl. Ele foi ontem lá no jogo daquela coisa que parece futebol, né? Que eles jogam, mas é com a mão. Trump disse que qualquer aço que entrar nos Estados Unidos vai ter uma tarifa de 25% e essa tarifa já começa a contar a partir de hoje. Depois complementou que também o alumínio será taxado. Então, portanto, o aço já taxado hoje, na segunda-feira, 25%. O alumínio anunciado, mas ainda não taxado. Desde seu primeiro mandato, Trump impôs tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, mas depois concedeu a vários parceiros comerciais cotas isentas de imposto, incluindo o Brasil. Lá na primeira presidência, a gente falou sobre isso na semana passada, eu acho. O Trump também impôs essas tarifas, foi muito pressionado pela indústria nos Estados Unidos, muito pressionado, porque o aço brasileiro e o alumínio brasileiro são importantes, matérias-primas, né, para a fabricação de eletrodoméstico, automóveis, enfim, uma série de coisas nos Estados Unidos. E cortou as tarifas posteriormente e estabeleceu cotas, né, que em tese você só poderia levar materiais até determinada cota e depois sim seria taxado, mas as cotas eram relativamente altas, não influenciou muito o preço do aço e do alumínio no Brasil, do Brasil para os Estados Unidos. Faz umas 2 semanas, o presidente da Gerdau, que é uma das maiores exportadoras brasileiras de aço para os Estados Unidos, deu uma entrevista, se eu não me engano, no Estadão, para o jornal Estado de São Paulo. Eu trouxe aqui no programa essa entrevista também. Ele já anunciava que havia uma preocupação sobre a taxação do aço e do alumínio e imaginava que seria como foi na primeira presidência do Trump. Primeiro ele fez a taxação e depois voltou atrás por conta de pressões internas nos Estados Unidos, porque de fato isso tem potencial para elevar o preço de muita coisa nos Estados Unidos, né? Quem vai pagar o preço desses 25% é a pessoa que comprar alguma coisa nos Estados Unidos, né? Simples assim. É o consumidor americano, o dia que ele for lá comprar um chaveiro do Super Bowl de alumínio, né? Um chaveiro com abridor de garrafas, ele vai pagar 25% mais caro no mínimo, porque, né? Ou a indústria vai absorver um pouco disso, mas a indústria vai ter que bancar essa história, né? E a gente sabe que, em geral, não é isso que acontece. O preço simplesmente é repassado para as pessoas. Então, teve essa pressão e ele voltou atrás. Agora, a ver como vai andar, né? Isso afeta também Canadá e México, não só o Brasil. E, segundo a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, apenas em 2024, o Brasil vendeu 11,4 bilhões de dólares no setor de ferro e aço para o mundo, sendo que 48% foram para os Estados Unidos, né? Então também não dá para a gente ficar naquela ilusão que a China vai salvar e que os Estados Unidos não conta mais. Veja, metade da exportação de aço e alumínio do Brasil vai para os Estados Unidos. Metade. Tá? Não é assim, não é exatamente assim que as coisas funcionam.
O presidente Lula tinha dito na semana passada que faria a contramão disso, né? E faria imposição de tarifas para produtos dos Estados Unidos no Brasil também. Isso a União Europeia também vem falando e a China vem falando também. Desses todos, eu acho que apenas a China tem condições de fazer alguma coisa que preocupe de fato os Estados Unidos. O Brasil não tem condições técnicas de impor tarifas de modo a preocupar a economia dos Estados Unidos para fazer uma retaliação comercial, tá? Não é o que eu gostaria que fosse, gente, mas não tem. Não adianta a gente achar que tem. Não tem. Aliás, o Brasil, com o seu capitalismo à brasileira, nas últimas décadas, aprovou várias leis no Congresso que impedem essa tarifa. Sabiam? Impedem. Ah, a gente não pode fazer tudo o que quer. Não, não pode. Porque o capitalismo à brasileira já foi lá se blindar dessas coisas todas. Tem muito setor que é blindado, sabia? Não pode impor tarifa. China retalia Estados Unidos e impõe tarifas que atingem 14 bilhões de dólares em mercadorias americanas. Veja a comparação, né? A China impôs tarifas e podem, entre aspas, penalizar os Estados Unidos com 14 bilhões de dólares. Olha o tamanho das exportações para o Brasil no mundo, né? 11,4 bi de ferro e aço, sendo que metade é para os Estados Unidos. Então, quase 6 bilhões de dólares o Brasil exportou para os Estados Unidos em ferro e aço no ano passado. A China, que é a China, com essas tarifas que está impondo aos Estados Unidos agora como retaliação, pode atingir 14 bi de mercadorias americanas. Então, temos uma comparação, né? Para os Estados Unidos venderem para a China 14 bi em tarifas nessa retaliação, a gente vê aqui, não é grande coisa. Não é. Aliás, muitos analistas que foram ouvidos pelo jornal Financial Times, que é um jornal do mercado, né? Do mercado, da direita e tal, avaliam que essas tarifas impostas pela China, elas foram brandas o suficiente para deixar a porta da negociação aberta. E são brandas de fato. 14 bi não é nada nas relações bilaterais entre China e Estados Unidos. Agora, metade do aço exportado para o Brasil por ano indo para os Estados Unidos, com taxação de 25%, eventualmente é bastante coisa. O que pode acontecer que não seja tão prejudicial é que o Trump está taxando todo o aço que entra nos Estados Unidos. Então, não há alternativa da indústria dos Estados Unidos para comprar de outros países. Seria muito pior se a taxação fosse só em cima do Brasil, por exemplo. E aí abriria a possibilidade de comprar de outros lugares. Também não que tenha aço assim na prateleira, é só chegar no supermercado, né? A produção não é assim que funciona, tá? Não é tão fácil assim. Então, como é uma tarifa que foi imposta nos Estados Unidos para a entrada de aço do mundo, bom, a indústria americana não vai deixar de comprar aço. Talvez reduza um pouco, talvez atrase algumas compras. Quem tem estoque vai atrasar compras esperando que o Trump derrube a tarifa, né? Isso pode acontecer. Então, encomendas de curto e médio prazo podem ser menores, porque se você tem uma indústria nos Estados Unidos e tem estoque e consegue segurar, não, eu tenho estoque, eu consigo segurar 4 meses. Difícil, mas pode ter, né? Então, eu vou esperar 2 meses para fazer um pedido, porque em 2 meses tudo pode mudar. De repente, esse maluco decide derrubar a tarifa, sei lá, o quê? Como já fez no primeiro governo. Derruba a tarifa, estabelece uma cota, aí eu compro. Então, isso penaliza o Brasil, mas é menos do que fosse uma tarifa exclusiva para o Brasil, porque é uma tarifa de entrada para o aço que vem do mundo todo, sai do mundo todo e entra nos Estados Unidos. Então, todos os vendedores serão taxados, né? E isso vai ser repassado para o custo e vai ser repassado para o consumidor dos Estados Unidos, as pessoas que moram lá. Lá no jornal o Globo tem uma reportagem de hoje, entenda como os tribunais federais dos Estados Unidos podem ser a última linha de defesa contra decretos do Donald Trump. Uma reportagem do Washington Post, não, do New York Times, baseado em Washington.
Mais de 40 ações judiciais movidas nos últimos dias por procuradores gerais de estados, sindicatos e organizações sem fins lucrativos buscam erguer uma barreira nos tribunais federais contra a enxurrada de decretos do presidente dos Estados Unidos. Diferente do início do primeiro mandato de Trump, pouca resistência significativa tem sido registrada nas ruas, no Congresso ou dentro do Partido Republicano. Pelo menos por enquanto, dizem advogados, o Poder Judiciário pode ser a última linha de defesa. Os tribunais realmente são a linha de frente, disse o New York Times. Sky Perryman, diretora executiva da organização sem fins lucrativos Democracy Forward, que entrou com 9 ações judiciais e obteve 4 decisões favoráveis contra o governo Trump. A reação legal em múltiplas frentes já produziu resultados rápidos, embora potencialmente efêmeros. Ordens judiciais em 9 casos federais vão, por um tempo, restringir parcialmente as ações do governo, entre elas aquela questão do Trump não dar mais cidadania para pessoas que nascem nos Estados Unidos, o que é uma questão constitucional. Ele fez uma ordem executiva, isso não se sobrepõe, um juiz decidiu que não poderia fazer aquilo, né? Então, pessoas nascidas nos Estados Unidos, mesmo que filho de imigrantes sem documentos, aquela pessoa é cidadã americana. O Trump queria mudar isso, o juiz deu uma decisão dizendo que não, né? Agora, isso e outras coisas são todas decisões de tribunais federais temporárias. E a tendência é tudo isso, gente, parar na Suprema Corte. E a Suprema Corte está altamente do lado da extrema-direita nos Estados Unidos hoje. E aí tem um fenômeno que a gente, graças a, sei lá a religião que você tem aí, não aconteceu. Que é um segundo mandato do Bolsonaro. Por quê? Você tem uma normalização. Não adianta, a gente se acostuma. O primeiro é aquela coisa, eu lembro, eu estava nos Estados Unidos em 2016 quando o Trump ganhou. E as pessoas, eu até não entendia muito bem, porque a gente só foi ver isso no Brasil 2 anos depois. Eu realmente não entendia muito bem, né? Quando você não mora no país, tudo bem, você vê aquele palhaço lá, mas os Estados Unidos já elegeu tanto idiota também, né, gente? Né? Já elegeu ator dos Estados Unidos, de Hollywood e tal, não sei o quê, assim, né? Mas a galera eu estava em São Francisco, que é uma cidade progressista para os padrões americanos, né? A galera estava desolada, sério mesmo, estava todo mundo assim, né? As pessoas não falavam. Passou a primeira presidência Trump, são 4 anos de porrada. E aí agora na segunda, as pessoas já estão acostumadas. É por isso que ele começou o governo desse jeito também. Tomando decisão, porque assim não dá nem tempo para respirar. E entre coisas importantes e coisas fúteis, eles estão cumprindo exatamente o mesmo script que cumpriram no primeiro mandato. E não dá imprensa com notícia. Ele foi no jogo do futebol americano ontem. Nunca, nenhum presidente tinha ido, foi lá, né? Fala o dia inteiro com o jornalista, agora está enfiando o jornalista até no avião presidencial. O que, aliás, eu acho que faz muito bem e deveria ser copiado, inclusive pelo Lula. Ai, Demore, você quer ensinar o Lula? Não, quero ensinar, imagina, quem sou eu? Estou dizendo, eu acho que deveria ser copiado. O Trump fica lá assinando os negócios com os jornalistas sentados na frente dele. Não é aquelas coletivas organizadas, assim. Você pergunta, agora você. Não, os caras estão há anos-luz na comunicação. Anos-luz. Então está inundando a imprensa com notícia. Importante, desimportante, idiota, não idiota, que tem efeito prático, que não tem efeito prático, não interessa. Eu entrei no sábado, na capa dos jornais gringos, e a capa do The Guardian, pena que eu não printei, que é a capa da edição internacional do The Guardian, que é um jornal inglês, tinha, se eu não me engano, 6 fotos do Trump na capa. 6! Era a primeira foto, depois uma embaixo, depois tinha um outro bloco, depois lá embaixo tinha mais uma, depois tinha outra, depois tinha outra. Era praticamente um jornal cobrindo a vida do cara. E é precisamente isso que eles fazem. É feito para isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa cobertura. É o mesmo com os Bolsonaro aqui no Brasil.
É o mesmo. Felizmente já passamos da fase, em parte da imprensa, não toda, né? Mas em parte da imprensa, de fazer notícia sobre a nova marca de vinho do Bolsonaro. Né, gente? A gente paga de trouxa nesses momentos, né? Dá para entender, né? Agora, essas decisões do judiciário não vão durar muito. E o que está acontecendo é que vocês imaginem o quanto eles não vão para cima dessas entidades que estão entrando com as ações e dos juízes. Vai ser um massacre judicial. Vai ser. Vai ser. Muito bem, para encerrar o programa de hoje, galerinha, o que temos aqui? Tínhamos mais coisa, mas não vai dar para a gente trazer tudo. Vamos para essa última aqui. Netanyahu elogia plano de Trump para remover palestinos de Gaza e diz que Israel fará o trabalho. O primeiro-ministro de Israel elogiou o plano anunciado para remover os palestinos da faixa de Gaza e afirmou que seu país realizará a operação em uma entrevista dada ao canal americano Fox News. Disse Netanyahu, acho que a proposta do Trump é a primeira ideia nova em anos. A ideia, claro, excelente, né, Netanyahu? É porque ninguém teve a coragem de ter essa ideia, né, lógico. E tem o potencial de mudar tudo em Gaza, claro que tem. Claro, vocês vão anexar Gaza e transformar num resort. Esse plano estava anunciado desde a invasão, gente. Aliás, muita gente, quando a gente trouxe aqui a imagem, lembra daquele folder que anunciava que ia ser um resort em Gaza? Muita gente falou que era falso. Tá aí, ó, não é falso. Não é, nunca foi falso. Nunca foi. O objetivo é esse. Os caras usaram a guerra para terraplanar o terreno. E agora eles vão passar por cima. E sabe-se lá para onde as pessoas vão. A Jordânia já falou na semana passada que não aceitará as pessoas de Gaza. Fala-se do Egito, que tem uma dívida pública em dólar, aliás, que não é brincadeira. E aí o Trump vai fazer o quê? Vai lá, vai comprar o Egito, gente. É assim que possivelmente é isso que vai acontecer. Ou outro país. Vai lá comprar o Egito. Quanto que é essa dívida aí, galera? Tanto? Então tá, a gente paga metade aí. E os caras fazem uma cidade, um campo de refugiados, perto da fronteira, e pronto, e tá resolvido. Muito bem, galera. Então tá, ó, daqui a pouquinho eu tô lá no ICL Notícias, primeira edição. Amanhã estaremos de volta. Não esqueçam, daqui a 3 dias, na quinta-feira, 8 horas da noite, a gente vai ter a nossa aula magna online, gratuita, exclusiva, para o mundo todo, só aqui no ICL, A Vingança dos Humilhados, com o Gessé Souza e com o Renato Janine Ribeiro. Entenda como as elites do país condenaram os mais pobres à autodestruição. Imperdível. Aliás, o livro do Gessé está entre os mais vendidos do Brasil. Livraço, né? O Pobre de Direita. A gente já fez uma aula sobre esse livro aqui, agora a gente vai fazer uma segunda aula sobre A Vingança dos Humilhados na quinta-feira, às 8 horas da noite. Inscrições no despertaicl.com.br, é de graça. Você não paga nada, vai lá, coloca o seu e-mail, aperta o botãozinho despertaicl.com.br para a gente estar juntos lá na quinta-feira, tá bom? Voltaremos amanhã, um grande beijo, valeu, tchau. Há uma pergunta que não quer calar. O que será que grande parcela dos mais pobres acaba apoiando políticos que defendem interesses contrários aos seus, que defendem interesses da elite? Será que a esquerda não consegue mais entender os anseios da maior parte da sociedade? Ou será que grande parte dessas pessoas está exatamente reagindo contra humilhações diárias que sofrem e aí resolvem explodir tudo? Às vezes até literalmente. Nós vamos ter um debate muito interessante aqui. No dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, às 20 horas, o sociólogo Gessé Souza e o professor Renato Janine Ribeiro vão discutir exatamente isso. Como as elites econômicas levam um país, e principalmente os mais pobres, à autodestruição. A Vingança dos Humilhados é o nome desta aula magna que você vai assistir ao vivo, online e de graça, aqui nos canais do YouTube do ICL. É o começo do curso de pós-graduação do ICL. Se inscrever é de graça e você só tem a ganhar, só tem a aprender. Fique de olho,
é a última chance para a primeira turma do pós do ICL.